a reencarnação, de maneira que, acontecendo, tudo dando certo, esses companheiros possam fazer parte do trabalho da primeira, da segunda, da hora que for. Então, essa casa que tem 30 anos, para nós ditos encarnados, nós não sabemos quantos anos ela tem. Nós não conhecemos bem. Podemos divagar nas ideias, podemos pensar que para montar uma estrutura dessa, muitos treinamentos foram feitos entre os desencarnados, entre os que iriam reencarnar, entre os já encarnados que tiveram que retornar pelo desprendimento do corpo físico para alinhar o aprendizado, a memória, para que quem desperto possa ter essas informações no campo da intuição. A nossa gratidão, ela vai se estender além da possibilidade que nós vemos. E quando nós nos reunimos em reuniões para falarmos do Evangelho, já é gratificante muito. Quando nós nos reunimos para falar das lições do Evangelho e trazemos para dentro dessa roda de conversa esse olhar, aonde nós vamos trabalhar em nós a gratidão, nós vamos receber destes companheiros o abraço carinhoso, não que eles, os trabalhadores do plano visível, os coordenadores maiores, que vão estar em diversas instâncias, eles necessitem da nossa gratidão, mas eles vão se alegrar, porque nós vamos entrar em sintonia com o que há de melhor nesse projeto, e daí nós vamos retirar vibrações que vão nos ajudar, nós nem sabemos onde, nem quando. Então o benefício é nosso, a alegria é nossa, é uma alegria que nós vamos carregar por todo sempre, porque todas as vezes que nós ouvimos falar do Evangelho, do programa do Cristo, dos medianeiros do Cristo, daqueles que estão vinculados a um programa de renovação da humanidade, de reestruturação dos grupos sociais, à luz do Evangelho, nós vamos levar esses sentimentos por toda a vida. Fica conosco na presente existência hoje. Vai estar conosco em algum momento se nós retornarmos. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, teremos eles conosco. Quando nós estivermos nos preparando para voltarmos à Terra, esses sentimentos estarão conosco. E quando nós estivermos encarnados em outras existências, nas tribulações da vida, podemos sacar ainda esses benefícios. Então veja, então é grande alegria, agradecemos a casa e reverenciamos esses trabalhadores que de boa vontade e anonimamente, porque essa é a proposta, trabalham a serviço de Jesus, e a página de abertura vem falar para nós desse apacentamento. Para a presente hora, o que mais o planeta precisa é de colaboradores. Colaboradores nesse sentido, gente. Silenciar o nosso pensamento. Vigiar nossas intenções, porque aparentemente elas são boas, mas elas não trazem harmonia nem colaboram com a falange de Ismael. Porque se traz tumulto, não pode colaborar. Não é possível que colabore. Então, não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, é o que eu posso, Senhor, fazer neste momento. Eu não vou realmente tirar do planeta dessa situação coletiva, porque eu estou nela. Eu estou, Senhor, mergulhando e parece que eu vou me afogar. Eu vejo as tuas mãos, mas não consigo me segurar nas tuas mãos, Senhor. Sabe, Senhor, eu me inspiro no meu ideal, pátria do Evangelho, Brasil, pátria do Evangelho, mas eu não sei viver como morador do planeta, vivenciando essa proposta de pátria do Evangelho, que é de paz, que é de concórdia, que é de oração, que é de vibração por bem, de todos e para todos, para o porvir, para que nós possamos valorizar o que nós temos recebido, agradecendo ao Pai, doando de nós, como aqui ela encerrou a página da leitura, que a Emmanuel vai dizer que essa paz, é dom de Deus, mas que ela precisa
iniciar em nós. Somos ociosos, sim, mas ainda faz parte. Somos inquietos, sim, ainda faz parte. Somos fracos na fé, sim, que ela está em constituição. Mas temos a alegria da notícia da boa nova. Caminhando ainda com a alegria da boa nova, nós podemos hoje conversar, ali que nós trouxemos, para nós conversarmos, e palestra é interessante. Eu falo isso. Como vem, nós vamos nos dirigindo para a palestra. E alguém vai trazer um assunto que muitas vezes a gente nem sabe o que é. Às vezes até nós lemos o título e nós divagamos. Ai, vai ver que vai falar isso. E a pessoa vem falar outra coisa. E nós não temos que ficar quietos, calados, porque nós estamos a recolher. E ainda temos que sustentar quem vai falar. Que é para o plano espiritual ter condição de trazer a informação para todos nós daqui, para lá e de lá para cá. Encarnados e desencarnados. Então hoje, dentro desse programa de festividade, nós pensamos estar refletindo juntos a parábola que ela tem alguns nomes, mas significa a mesma coisa. Tem servo fiel, tem administrador fiel, é a mesma parábola. E às vezes o título muda de acordo com o autor da palavra, né? Ou então com alguma tradução bíblica. Servo infiel, porque ele vai, dentro da parábola, ele vai tecer a situação do fiel e do infiel. Então, servo ou trabalhador, vai lá, porque nós vamos ter o trabalhador da última hora, mas tem esse outro trabalhador que nós vamos encontrar. E vejamos, a parábola, nós vamos encontrar ela com essa descrição quase que na totalidade, no livro de dois evangelistas, de Mateus e de Lucas. Mas, porém, nós vamos encontrar essa parábola, ela disseminada na fala do Senhor Jesus, como sempre, como todo. Não toda, mas uma frase aqui, outra frase ali, que ele vai repetir diversas vezes os pontos que nós encontramos nessa parábola. Outro ponto interessante para a nossa curiosidade, e é isso que nos fascina nos ensinos do Senhor, é que as parábolas dos ensinos do Senhor estão interligadas. Eles não são pontos soltos, não. Eles compõem, é uma tessitura. E é como se fosse uma costura sem emenda, não tem. Ele faz de uma maneira só. Ele vai tudo está ligado. Mas se nós pudéssemos alinhar com outras parábolas, nós iríamos alinhar com quase todas, com muitas. Mas nós vamos pensar aqui algumas antes de nós falarmos da parábola. Nós vamos encontrar, dentro dessa parábola que nós vamos conversar, pontos que vão estar na parábola das 10 virgens, ou das virgens loucas, ou das nércias, porque são nomes diferentes da mesma parábola. Nós vamos encontrar citações dessa parábola dentro da parábola do festim das bodas. É fantástico. Os trabalhadores da última hora, do Evangelho. Mas nós vamos encontrar também alguma coisa dentro da parábola dos talentos. Então, tem alguns pontos fascinantes na parábola. Para quem é a parábola? Para todos nós. E veja que Pedro, quando o Senhor estava contando a parábola, ele ficou tão inquieto que ele não esperou o Senhor terminar, não. E ele vai perguntar assim, Senhor, o Senhor está contando essa parábola para quem? Para o povo ou para a gente? É interessante essa pergunta de Pedro, porque nós achamos que o assunto é para quem? O outro. Essa fala é para quem? É para mim ou para quem ficou em casa? Essa situação é para quem? Para a casa Maria de Magdala ou para a casa, sei lá, de que nome? Para todo mundo. É para a humanidade inteira. E nós já temos maturidade para ouvirmos as lições do Senhor com outra escuta. Graças ao advento da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, nós vamos receber o benefício do aclaramento das informações do Senhor Jesus. A codificação vai contribuir, porque é o primeiro ponto. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contribui para nós, trazendo informações que nós não tínhamos, ou entendimento que nós não tínhamos. Mas vem Emmanuel e esmiuça para nós. Mas tirando de nós a curiosidade.
então, o que fala a parábola mesmo? Eu, se estivesse no lugar de você, falaria assim, ela não vai falar nunca da parábola. Não é possível, vai acabar o tempo e ela não vai contar a parábola. Eu estou falando por mim. E os senhores não, porque já estão, né, em outra condição. Mas eu já estaria assim, Ninguém é curioso. ninguém é curioso, nem ansioso, imagina, né? Então, alguns pontos que nós gravamos, mas que hoje, se nós chegarmos aqui, a Solange falar assim, volta lá, você pode mês que vem? Provavelmente a gente descubra outras coisas, porque isso é a riqueza do Evangelho do Senhor. O livro da vida, a lição da vida, porque para a vida e a cada momento parece que nós passamos por uma limpeza na lente da nossa percepção, de acordo com a nossa emoção, de acordo com a situação que a gente atravessa, a luta da vida que nos tira do prumo e que mexe conosco, assim, muito no campo do sentimento, parece que faz com que a gente fique assim mais, sei lá, não sei dizer. Mas essa parábola se chama, pelo menos nesse livro, nós temos alguns livros de parábola, mas o Saião também é muito bom para interpretar essa parábola. Nossa, eu li uns 5 livros que eu tenho lá em casa, mas eu fiquei com esse aqui porque tá bom. Tá bom, não que os outros não estejam, para meu entendimento. A parábola do servo vigilante. E como é que o Senhor comenta a parábola? Ele comenta que ele não comenta, não é bem um comentário. Essa parábola, ele é uma parábola de advertência, de alerta. Nós também podemos separar as parábolas do Senhor. É rico, muito rico. É um mestre, né? É o mestre, não é um, é o único. Então ele vai dizer para nós estarmos atentos de tal e prontos, não é só atentos e prontos, por isso que é uma advertência. Estejam atentos e prontos. Essa fala é minha, tá? Ele vai dizer assim, estejam cingidos. Cingidos é uma palavra muito rica. Aquela época era uma expressão que se dava em relação a uma conduta que se tinha que ter quanto às vestimentas para ser ágil no fazer do trabalho. Deu para entender? Então, os servos, que eles tinham as roupas deles, e aquelas roupas naquela época, naquele lugar, era de muito volume de roupa, de pano, por causa do calor excessivo, do frio excessivo. Então tinha a roupa de baixo, a roupa de cima, aquilo, e era pano que eles faziam reto, não tinha modelista, não é? Então eles, para andar rápido, aquela roupa também atrapalhava. Então os panos entravam. Então ele dizia assim, estejam cingidos, estejam com a roupa amarrada, para que elas não tragam empecilho para o deslocamento de vocês. Ele vai fazer referência às coisas materiais. Então, dentro do uso das coisas materiais, prestem atenção para que esse uso das coisas materiais, para o benefício de vocês, para a necessidade de vocês, não tragam para vocês um entrave, de maneira que, em relação à caminhada de vocês enquanto espíritos imortais, para atender às necessidades que o Senhor te pede, para atender a tua programação reencarnatória, essa relação com as coisas materiais não seja motivo de você ficar atrapalhado, preso, atado. Aí ele vai fazer, mais adiante, um outro chamamento. Então, estejam atentos, certo? Estejam prontos. E também mantenham nas mãos a chama, a lamparina, a luminosidade, para que vocês vejam e consigam fazer com precisão o que necessita ser feito. Então a chama entra, o conhecimento, que eu preciso conhecer a vontade do meu servo. A vontade do servo aqui é o quê? A vontade da lei de Deus, que nós temos através dos ensinos das lições do Evangelho. A página de abertura vai falar de nós de quê?
de apacentamento, de paz. Mas vai dizer para nós que nós precisamos fazer um movimento em relação a essa paz, certo? Se nós fôssemos trazer só para essa paz, nós podíamos arrastar essa parábola só para paz. Tudo que acontece no externo, porque a roupa é o externo, não deve ser motivos de eu trazer, não deve ser impedimento para que eu não traga a chama, a luz, para clarear, para afugentar a escuridão que está à minha volta. Para beneficiar os outros que também precisam, mais do que eu, ou tanto quanto eu, que eu não posso julgar o outro. Eu tenho que cuidar de mim. Bom, então aqui o Senhor vai adiante, ele vai dizer que o Senhor da vida, o Senhor, além de Deus, o que nós quisermos colocar nessa expressão Senhor, a tua consciência pode ser, vamos lá, ele vai chegar. Então esse servo ele tem que estar pronto para atender as necessidades do Senhor. Então pode ser pronto para quê? Vamos trazer para a encarnação presente? Eu preciso saber o que eu estou a fazer, o que eu posso fazer. De bom, gente. De bom geral. Bom para mim é bom para o outro. Bom para o outro, se for bom para o outro. Bom para o outro, tem que ser bom para o outro, bom para o outro. Mas eu não posso fazer o bom para todo mundo. Eu faço o bom para quem está perto agora. E passo. E faço bom para quem está perto aqui agora. E passo. E faço o bom que eu posso para quem está aqui perto. E passo. Então, eu criei uma teia. Bom, bom, bom. Mas eu ainda não sei fazer o bem, mas eu estou aprendendo. Agora, se eu entender que eu tenho que fazer o bom para cá, aí a coisa complica. O bom que eu fiz para essa vai se perder para mim? Não. Mas eu me compliquei em relação aos danos que eu causei em relação a outros. Mas entra a parábola das 10 virgens, por isso que nós falamos que elas são interligadas, quando o Senhor vai dizer assim, da parábola, então você vai ter que ir ao comerciante para negociar uma nova quantidade de azeite. E você vai ter que esperar uma nova encarnação, uma nova oportunidade, para que você, com um azeite, você consiga resolver essa situação. Certo? E nós não temos nada que nos preocupar, vamos dizer assim, com o que o outro faz. A responsabilidade que nos cabe, gente, é com aqueles que estão sob a nossa tutela. Os nossos colaboradores, os nossos filhos, os nossos educadores, os nossos educandos. E é uma responsabilidade que é pertinente ao nosso fazer, ao nosso compromisso. Certo? Quando o tempo acabando, você vai me dizendo, se eu me empolgo. É até meio-dia. Bom, é porque, como disse o Nil uma vez, quem dá poder de fala para cearense, os benfeitores são generosos, é para eu aprender, viu, gente? Então ele vai dizer que o seguinte, que estes servos que se mantiverem nessa condição, eles serão bem-aventurados. Outra página, outra palavra que nós ouvimos aqui na página de abertura. Bem-aventurado aqueles que conseguem construir a paz, serem construtores. Felizes desses. Por que felizes? Porque dá trabalho. A gente acha assim, a felicidade como foram felizes para sempre. Eu sempre digo o seguinte, que ninguém foi no cavalo lá da princesa e do príncipe conviver lá no palácio do príncipe e da princesa. Ficou para nós aquele momento maravilhoso. E eles tiveram que se alinhar nas diferenças deles e de organizar o condado deles, de serem úteis aos seus servos, aos seus vassalos. Tiveram que administrar os seus recursos. Então ele diz isso, né, que serão bem-aventurados tais servos. Porque é o seguinte, eles vão estar em vigília. Então vem vigiai
e orar. Lembra que eu falei das frases, das palavras que nós vamos encontrar? Em todo passagem do Senhor, essa parábola ela é de ponta. Ela é muito bem. Mas precisamos atentar que ele diz que nós não sabemos qual é a hora que o Senhor virá. Aí ele vai fazer a observação. Para a presente encarnação, nós não sabemos que hora nós vamos desencarnar. Aí ele vai fazer uma referência para o estado evolutivo do planeta. Nós não sabemos como que se dá essa mudança de categoria que nós estamos envolvidos, todos nós, porque estamos matriculados nesse programa de renovação. Está tudo aqui. Então, essa parábola é para hoje, para a presente encarnação, para a minha constituição de administração dos meus fazeres da presente existência, retorno ao mundo espiritual, volta à reencarnação, está tudo aqui nessa parábola. É caminhada evolutiva, progressiva do planeta Terra. Então, ele vai dizer que ele vai apontar nossa condição de forma muito linda. Que prestai atenção, não sabeis que hora que isso vai acontecer. Essa aferição de valores que está acontecendo sempre. Porque tudo fica nos nossos arquivos, principalmente na nossa consciência de dever cumprido. Nós podemos chorar de saudade, mas remorso é uma coisa que dói muito. Mas dói muito, 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 muito. Remorso é uma coisa que pode, inclusive, nos levar a uma doença profunda da alma, que nós nem sabemos quando a gente vai dar conta. Nós podemos sentir culpa. Eu não devia ter tratado ela do jeito que eu tratei naquela hora, eu fui infeliz. Ou posso até não perceber, como é que eu faço, me ajuda. Agora, o remorso é uma coisa muito mais profunda. Aí ele vai fazer referência, como eu disse, à nossa situação, porque ele diz o seguinte, que o pai de família, quer dizer, o encarnado, o pai de família, que ele faz referência ao encarnado, ele tem muito cuidado com os seus bens materiais, tem muito cuidado com a sua casa. Nós temos muito cuidado com a nossa casa corpo, com a nossa casa residência, etc, etc. Porque se ele souber que a casa dele está sendo ameaçada, ele vai procurar vigiar e proteger. Vê se não é assim que nós fazemos. Empresta aquele livro, ela rabisca o livro inteiro. Como é que eu vou emprestar o meu livro para ela? No mínimo vai chegar todo colado de papel. Aí ele diz, mas o pai de família, esses espíritos encarnados, na condição que nós estamos, ele vai botar assim, na nossa condição, não são espíritos de ordem mais elevada, não tem esse mesmo padrão de vigília em relação à condição dele de espírito imortal. As tarefas que estão para ele, para que eles aprendam, desenvolvam habilidades que nunca serão tiradas deles. Construção da fé, a afabilidade, a generosidade. E é interessante que essa parábola, ele vai fazer referência à parábola dos talentos, porque ele vai dizer o seguinte, que não é só ter. Nós precisamos ter, manter, para a partir disso, nós percebemos que o que nós temos está cada vez mais aumentando. E ter o quê? Trabalho. E ter o quê? Possibilidade de crescimento. E ter o quê? Inteligência para atingirmos a condição de sábios dentro do conhecimento e do sentimento elevado. Ter, manter, tendo, mantendo, nós vamos ampliar o ter mais. Vamos nos capacitar para recebermos dos nossos dirigentes espirituais o trabalho mais acrescido. Quem idealizou a casa, quem planejou a casa no mundo espiritual, começou a sugerir para aqueles que estavam treinados e comprometidos nos cursos, nos treinamentos para fundar a casa no plano físico. Então eles tinham a sugestão, a orientação e o amadurecimento, mas tiveram que manter. Para manter, tiveram que enfrentar a luta. E alguns a luta até com a própria vida, porque o desgaste físico é muito grande. Mas manter para quê? Para ter mais.
É a mesma casa? Não. É a mesma configuração? Não. São os mesmos trabalhadores? Não. Serviço aumentou? Aumentou. É isso que acontece, certo? Eu botei silencioso, mas ele não silenciou não, viu? Tá na vibração. Você botou na vibração. Eu também não sei muito não. Eu boto ele baixo. Pois é, mas eu baixei e tocou. Agora eu desliguei. Eu vou fazer um curso de especialização, porque eu faltei aula no plano espiritual, vocês vão ver, tem que contar melhor. Então, assim, aí então, ele vai dizer que, ele chama atenção, estáis apercebido, prestai atenção nessas diferenças, para que em fazendo as coisas materiais, vocês percebam que vocês são espíritos, as ações não são ações do corpo, e as ações, todas as decisões, são decisões de nós espíritos imortais. E aí que Pedro pergunta, assim, ó, está contando essa parábola para quem? Está fazendo isso para quem? Para nós? Ou para eles? Aí vem um outro ponto da parábola que é fantástico, que ele vai responder a Pedro com uma pergunta, bem o Senhor Jesus. Lindo. Não faz discurso como a gente faz não, sabe? Sucinto, responde com outra, como diz assim, reflita. Pense. Veja qual é a proposta e deixa para a maturidade de cada um. Não exige um amadurecimento, como está no fruto, esperar o fruto amadurecer para ter destino certo esse fruto, né? Então o Senhor vai perguntar, quem crês que é o dispenseiro fiel e prudente do Senhor, que o Senhor pôs para que ele cuidasse da sua família, da família do Senhor, e para ter a responsabilidade de distribuir com ele os grãos do alimento. Quem crês? Aí vem, queridos, para nós. Quem nós, os espíritas, todo aquele que tem alguma informação a mais sobre as lições do Evangelho, tem que entrar nesse exercício de se candidatar, aprender a ser um trabalhador fiel. Aí ele vai trazer aqui que esses são os mordomos, os administradores. Então, mordomo não é qualquer pessoa. Ele passa por treinamentos outros, ele tem uma responsabilidade maior. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade dele é para que todas as atividades no seu entorno se transcorram dentro do clima de equilíbrio. Página de abertura. Nós não podemos dizer que nós não sabemos. Eu posso até dizer o seguinte, Senhor, eu não sei fazer, porque isso está me incomodando muito, está me magoando, eu estou sofrida, Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude. Eu não consigo fazer ainda, em todo tempo, em toda hora. E aí vem, ele vai inserir a lei de fraternidade, a lei de culpabilidade com a responsabilidade, a lei de causa e efeito e a justiça de Deus, aqui dentro. Porque ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado de novo, o servo trabalhador, todos nós somos trabalhadores, em relação ao nosso progresso espiritual. Nós trabalhamos para nós. E recebemos essa recompensa, porque quando nós colaboramos com o outro, nós não podemos trabalhar, não tem como nós fazermos esse trabalho conosco sozinho, porque não dá. Só podemos fazer esse trabalho com o outro, encarnados e desencarnados, porque todas as nossas ações são apreciadas, observadas, e os nossos parceiros, pares, eles caminham conosco. Se são bons, vão nos estimular, se não são bons, vão aprender, e aqueles outros vão dizer assim, não quero mais companhia não, porque está muito chato, e vai embora. Não dá certo, vai embora, muda de passivo, né? Então ele vai dizer que esse verdadeiramente, ele vai ser um administrador fiel, porque ele vai dar conta de dividir cuidadosamente a farinha que ele recebeu, o conhecimento que ele recebeu, ele vai precisar distribuir. Através de fala, quando for necessário. Mais importante é como nós estamos fazendo. Mas eu não faço, mas eu me esforço para fazer. Isso é que conta. Eu ainda não sei fazer nesse programa, nessa modalidade.
mas eu me esforço para fazer, eu tenho interesse. Mesmo que seja um interesse fraco, aqui eu concordo, aqui eu estou atenta, aqui eu acho tudo interessante, e é capaz de quando eu for ali para a cantina, a máquina não ligou, sei lá, do café, tô falando assim, não sei, eu perdi em fração de segundo aquilo, deixei escapar, perdi não, eu deixei escapar, e depois eu tenho que buscar de novo para mim. E o Senhor vai dizer que o Senhor não tarda, Ele virá. Esse ajuste de contas nós vamos ter, porque nós estamos inseridos na lei de ação e reação, de causa e efeito, porque todas as nossas ações, elas geram, em contrapartida, consequências, e que nós seremos responsáveis, e essa responsabilidade vai estar de acordo com as oportunidades que recebemos, com a condição que temos, com o conhecimento que armazenamos, e principalmente quando nós queremos que o outro saiba. Nós queremos muito que os nossos filhos se esclareçam. Quem não quer? Olha, é inquietante. Mãe fica sendo um desespero, pai, né? E a gente fica desesperado, porque não quer que ele erre, porque não quer que ele passe por situações. Mas nós esquecemos que nós precisamos estar atentos conosco, para quando a nossa fala sair de nós, aí nós vamos entrar em Tiago, que ele vai fazer referência a esse cuidado que nós temos que ter com a nossa conduta, para que toda essa conduta, todo esse esforço de fazer tenha validade, tenha credibilidade, e é isso também que a parábola vai falar, para que cause impressão naqueles com quem nós temos o cuidado, temos que cuidar, e com aqueles que estão nos observando. Nós somos observados. Somos observados não é para nos derrubarem, o pessoal pensa, não, eu estou sob a influência dos espíritos. Todos nós estamos sob a influência dos espíritos. Os trabalhadores dessa casa, eles estão matriculados nessa casa. Eles estão matriculados, os benfeitores dessa casa velam, ansiosos que eles se mantenham vigilantes. Entram em acordo, provavelmente, com os benfeitores particulares de cada um, para que o programa dê certo, não é só para casa, não, é na vida nossa. O que eles mais desejam que nós retornemos à pátria espiritual é melhores do que nós saímos. É isso. E se nós levarmos, fiz bem aqui, fiz um benzinho aqui, fiz um benzinho acolá, ali, nós vamos levar tudo isso conosco. Manter o ter, para esse ter que nós estamos mantendo, conseguimos manter, ele tenha acrescido, seja crescido. E assim o Senhor da vida veja que eu sou capaz e me passe para outras tarefas. Parábola dos talentos. 5, 2, 1. Vê se não é. Não é isso? Então, ele vai dizer que aquele que sabe da vontade do Senhor, mas que não faz, esse receberá açoites. Aí a gente pensa logo, alguém chicoteando. Não. Ele vai trazer para nós a lei das aflições, justiça das aflições, que Kardec botou lá no capítulo 5 do Evangelho. Causas dos sofrimentos atuais, causas das aflições aqui agora, da presente encarnação, e algumas outras que nós trazemos como consequência de ações de outras existências, ou por negligência ou por atos repetidos. A negligência é muito importante para nós, porque onde nós muitas vezes caímos mais, é na negligência. Negligência na omissão. Omissão, gente, vamos voltar aqui para a paz. De não nos alinharmos com a paz. Que aqui inclusive fala que quando nós mantemos esse padrão, a própria espiritualidade amiga vai nos ajudar a sair das situações mais complicadas, porque as nossas ideias vão ser aclaradas, porque nós estamos com a nossa capacitação, com os nossos canais de sintonia com o mundo espiritual mais afinado, menos desobstruído. Então ele vai dizer que existe a diferença entre aquele que sabe a vontade do Senhor e aquele que é invigilante e que não conhece ainda a vontade do Senhor.
É assim. Muitas vezes nós ficamos desesperados com um tio nosso. Ele, coitado, ele nunca nem soube disso. O meu esposo, ele não sabia quem era Deus, nem quem era Jesus. Não sabia. Casou comigo, não me atrapalhou em nada. Levou quase 10 anos até ele entender quem era Deus, quem era Jesus e rezar o Pai Nosso. Foi o suficiente para Deus ajudar e ele retornar ao mundo espiritual. Era só isso que precisava. Deus, Jesus e orar o Pai Nosso. Aí agora eu sei orar o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso todo dia, de manhã, orar o Pai Nosso. Se cometeu alguma falta, digamos, quem vai ser mais responsável? A criatura que fica igual rato de casa espírita, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, ou a criatura que não sabe, porque é meu tio que nunca ouviu falar disso. E eu fico atrás do que o meu tio faz, que o tio falou, que o Beltrano falou. Eu não sabe. Mas culpa vai caber a mim. Página de abertura. Eu não consigo e digo, eu não quero isso. Ou então assim, isso está me incomodando, mas eu preciso caminhar com isso. E os outros que estão aí feitos loucos, desesperados, mas não tem a mensagem do Evangelho, não ouviu falar desse Jesus que nos ama, desses benfeitores que estão constantemente a velar por nós, dos nossos anjos da guarda, desse programa reencarnatório. Qual vai ser, aonde que vai caber maior quantidade, maior peso na responsabilidade? Para quem tem. Mas percebendo que a misericórdia do Pai, mesmo assim se faz, para nós, para todos, porque o Pai é infinitamente bom, justo e misericordioso. Muito bom, não é? Então ele vai falar que muito se pedirá aquele que muito foi dado. E que nós precisamos retornar ao mundo espiritual, levando conosco as possibilidades que pudermos nesse caminhar, fazendo o melhor. Nós pudermos fazer o melhor. Bom, então vamos lá. Vamos alinhar a parábola para nós encerrarmos. Ele vem falar do dispenseiro. Nós somos dispenseiros? Somos. Das boas ideias, dos bons sentimentos, das boas vibrações. Gente, não custa nada. Não é? Hoje eu consegui, ótimo. Mas de tarde não consegui. Não tem problema, gente. Devagar, porque Deus nos ama. E evolução não dá salto. É sem sofrimento. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Porque nos consola. Fala que somos espíritos imortais, filhos de Deus, e é um Deus diferente. O Deus que o Senhor vem nos apresentar é um Deus Pai. Pai. Que nós podemos nele confiar. Lembremos da parábola do filho pródigo. Como que esse pai nos acolhe. Ele, do alto, ele nos observa, nos aguarda. E vendo a nossa vontade, o nosso esforço, ele já fala para os seus servos: traga o anel do meu filho, traga a sua túnica, porque ele vai ser inserido novamente nesse programa. E não pergunta mais nada para o filho. Você fez? Você deixou de fazer? Eu te falei? Não fala nada disso. Basta a ele a questão da culpabilidade e da responsabilidade. Só aquele filho que dá. Então, ele, dispenseiro, vai falar para nós das consequências das nossas ações, são consequências positivas ou não. Responsabilidade com o uso do tempo, porque quando ele diz, nós não sabemos quando o Senhor virá, ele vai falar para nós, aproveita teu tempo quanto você puder. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, aproveita. Não consegue aproveitar todo? Quando você tiver atenção, aproveita aquela hora. Seja aquela hora para você uma hora de fazer o melhor naquele momento. É varrendo a casa. Eu sempre falo lá fazer arroz, porque eu não sei fazer arroz, tá? Fazer arroz, uma hora dá certo. Fazer arroz, fazer umas coisinhas assim, mas você faz com dedicação.
dentro do seu esforço, mesmo que alguém diga que aquilo foi muito ruim, mas você sabe que você deu o seu melhor, né? É o aproveitamento, o desperdício, aí vem falar para nós da lei de fraternidade, quando ele fala que, dentro da parábola, ele diz assim, precisamos ter cuidado, que esses dispenseiros, às vezes eles pensam que estão sendo generosos, mas eles são severos com os outros. Ele faz referência dentro da parábola sobre isso, para nós trabalharmos a generosidade, a afabilidade, o carinho, o afeto. Veja se aqui a casa não prima por isso. Você vai tratar o cheiro, porque já carrega consigo as suas dores morais, exteriorizado nas dores físicas. Nós estamos aprendendo com eles, mas o aprendizado é para nós. Para nós. Vamos sair diferentes. E vamos sair dessa encarnação diferentes. Vai ter a hora do testemunho, que é a hora da prova, que é quando o Senhor chegar e que vai dizer para nós dos açoites ou não. Eu não sei açoitado não. Ninguém vai ser açoitado, por favor. A prática do bem, ela vai falar para nós, que precisa ter essa prática do bem. E ela nós alinhamos ela com as virgens nécias, os talentos, o servo vigilante e outro serviço, aí para concluir, qual é o serviço que nos cabe fazer? Em que tempo? É todo serviço e todo o tempo, certo? Qual o serviço? Todas as atividades. E em qual tempo? Em todo tempo. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Então, queridos amigos, nós encerramos a nossa reflexão, mas nós vamos levar conosco, que é bom que nós levemos, esse amor de Jesus. Por cada um de nós e por toda a humanidade. Ele nos ama individualmente e ama a todos nós. Diferente, não dá para entender, não consegue, a gente não consegue, não é? Entender isso, porque ele nos conhece. Ele conhece a nossa história. Não sei se vocês lembram que quando ele pede a Pedro para atender uma família, ele vai dizer, Pedro, vai na casa de fulano. Não sei se é Ebraim, um nome bem da época deles, né? E vá lá e faça uma prece pela filha dele, que está doente. Então Pedro vai, mas ele não é bem sucedido. Ele vai de boa vontade, gente. Mas ele não é bem sucedido porque ele fica travado pelos obstáculos que ele encontra naquela residência. Para ele é um obstáculo então. Um embriagado, um furtando, a outra rasgando a roupa. Então a coisa estava muito desarrumada. E então eu fico vendo que é a situação que nós vivemos hoje. Eu escuto, eu leio essa história de irmão X e eu digo, meu Deus. E o Senhor disse para ele assim, vai e ora. Só isso que ele pediu. Página de abertura. Página de abertura. Então, até que ele consegue chegar lá, ele faz a oração, sabe lá Deus como, porque ele estava tão azuretado que ele não conseguia, conforme, acredito, se concentrar, pensar numa luz vindo do céu. Pode ser que ele tenha conseguido, né? Porque Pedro é Pedro, né? Não sou eu. Mas tudo bem, quando ele volta, ele até arrumou uma roupa para andar mais rápido. E foi lá o encontro do Senhor, amarrou bem justinho para andar rápido. Chegou lá e disse, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor me pediu. Vê se não é isso que nós estamos fazendo agora. O Senhor não sabe o que está acontecendo aqui. Porque se o Senhor soubesse, o Senhor já tinha tomado uma decisão. Já tinha mandado um bocado de gente para outro lugar. O Senhor não tinha mandado esse povo que veio lá da Alemanha, lá das Arábias para cá. O Senhor recolheu esse povo todo aqui. Agora esse povo está criando confusão. Como se a gente não fizesse parte. E o Senhor escutou tudo de Pedro. Como ele escuta as nossas lamuras, porque nós desabafamos, gente. Que aquilo está muito forte dentro da gente mesmo, que incomoda. É dividir a carga, né? É dividir a carga, porque nós não somos assim, sabe? Ainda faz parte. E então, depois que ele fala tudo, é porque... Mas Pedro,
é isso, fulano fez isso, fulano é um ladrão, e outro é um não sei o quê. Gente, tinha tudo dentro daquela casa. Parecia que todo mundo estava dentro daquela casa, um planeta inteiro, por isso que eu digo aquilo é o planeta. Então, era malfeitor, tinha, como é que dá esse nome que tira as coisas dos outros? Essa roupinha, né? Isso. Então, assim, gente, mas era um bando de gente desse jeito. Um bando de gente. E o Senhor pegou, olhou para ele, Pedro, eu conheço a família dele. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, desde longas datas. Então o Senhor conhece todos nós, conhece quem mora no planeta Terra, Ele conhece todas as nações, Ele conhece a situação de cada governante, Ele conhece a situação de cada sofredor da alma, sofredor moral, Ele conhece. Conhece de longas datas. Eu só te pedi uma coisa, que você fosse lá, quer dizer, certo? Fosse lá, ó, e orasse. Página de abertura. Servos vigilantes. Que Deus nos abençoe.